Eita, que Eu não não vejo acho que isso é também. positivo. É, Bem, mas a gente vamos tentando, sabe? Eu acho que a gente vai tentando, vai vendo. vou tentar mexer nessa questão das estratégias com ele também, para a gente poder ver. Mas ótimo, Sim, Rezinha, eu vou senhora. trazer outro para aproveitar meu tempinho. Vai dar para trazer mais de um hoje. Eu tô com um caso um pouco delicadinho, mas assim, queria sua ajuda para me ajudar a desafiar algumas coisas nele. Não, Uhum. eu já trouxe essa paciente para você, mas agora a gente está numa outra situação. Não sei se você lembra de uma paciente que queria viajar. O ponto era esse, ela queria viajar, porque ela tinha as questões de ansiedade e ela não viajava. A gente até na época você também estava com alguns casos assim, se me ajudou, ela foi dando alguns passos, mas agora a gente está em outra questão, que é em relacionado ao relacionamento dela. É que é a tal da mãe, do problema com a mãe, que a Não, mãe aquela que super, que a mãe briga com ela se ela não vai lá e tal. Como é que ficou aquela, Belinha? qual que é essa, Ria? Eu não tô lembrando dessa. Ou é da Carol, ela? Eu acho que essa não é minha. Não tem nenhuma que a mãe briga. Não, uma que a mãe quer que ela faça tudo é da Carol. Estou É fazendo da Carol? confusão. Ah, tá. Essa eu já trouxe para você, mas era relacionada à viagem. Agora a gente está em um outro ponto relacionado a ela. O que acontece, Rezinha? Ela tem um relacionamento bem complicado, assim, né? Ela, tipo assim, ela é lésbica, mas um ponto que ela trouxe, assim, é o quanto que ela tá lidando com algumas coisas que estão um pouco complicadas, assim, que eu queria sua ajuda. A mãe da namorada dela morreu tem 6 meses. Só que o Uhum. relacionamento já estava muito ruim. E parece, pelo que a minha paciente vai falando, parece que essa namorada só pode ter border, porque não tem explicação. É um comportamento muito disfuncionais, assim, de estar brigando, vai lá e pega uma faca e ameaça se matar. Tá brigando, tá no carro, vai lá e puxa o freio de mão, enquanto a minha paciente está dirigindo. Então, Entendi. é esse nível, assim, e a minha paciente diz que ela é muito instável, sabe? Muito instável mesmo. Só que tem um ponto que a minha paciente está vendo que está sendo muito disfuncional esse relacionamento. Inclusive, essa semana ela estava até na casa dos pais dela, porque os pais estão viajando e ela estava ajudando a cuidar dos cachorros. E ela disse quanto que ela estava triste porque estava se aproximando o dia de voltar e ela não queria voltar. Uhum. Só que ao mesmo tempo tem tipo uma promessa que ela fez para a mãe de ter que cuidar, de deixar essa paciente do jeito que tá. E realmente, assim, eu acho que a namorada paciente oferece risco. Só que a minha paciente está assumindo esse risco todo para ela. E tá difícil eu tentar trabalhar um pouquinho isso, sabe? Como se ela Uhum. fosse continuar para tentar poupar essa moça de não se matar, por exemplo. Entendi. Uma responsabilidade dela, tá nesse nível. É, eu acho meio complicado isso. Porque ela não pode ser responsável pela ação da outra. Pois é. Eu tô tentando mostrar isso pra ela, mas ela tá tão sofrimento, tá difícil, sabe? Até mesmo essa promessa que foi, que é um cuidado. O cuidado pode ser de várias formas, ela não precisa continuar lá. Uhum. É, como é que você está fazendo? O que que você está questionando? Você tá mais na TCC com ela, né? Não, nela eu tô na MCT. Ela veio pra MCT, mas eu tô tendo que entrar um pouquinho nessa questão do relacionamento, aí eu tô questionando algumas coisas. Entendi, entendi. Mas eu tava só na MCT com ela. Aí, desde dois Uhum. meses pra cá, o relacionamento tá muito, muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Aí a gente tá tentando. Eu já tentei de tudo, Rezinha. Conversa assertiva, escalar, ajudar ela a sair pra poder. Mas assim, mas parece que é um nível de instabilidade tão grande que nada do que a minha paciente já tentou funciona. O Aí, nível de instabilidade dela ou da não, namorada? da namorada. Da namorada. A gente já trabalhou, tipo, conversa assertiva, gestão de conflito, já usei as estratégias da Elaine, da reunião de equipe, mas parece que é uma instabilidade muito grande da namorada, sabe? É porque a namorada deve ser border mesmo. Pois é. Tudo que ela fala me indica, assim, não vou, né? Tudo que ela fala A indica. namorada faz algum trabalho terapêutico? Fazia terapia, não sei se tá fazendo ainda, mas fazia. É, eu acho que aí é que está o seguinte, né? Tem que deixar bem claro que a terapia da namorada, é a namorada que tem que fazer.
É. E que o que cabe a ela é decidir se é esse relacionamento que ela quer para ela, Uhum. com essa pessoa tão instável assim, quer dizer, entendeu? Assim, ela escolhe ter essa instabilidade, por quê? Por que que ela está escolhendo essa instabilidade, né? Não é por quê, né? Mas assim, Uhum. mostrar para ela que ela tem escolha, que ela não precisa escolher essa instabilidade. Eu acho que esse é o ponto. É assim, Uhum. ó, é, não é porque você gosta dela e vocês têm um relacionamento aí que você tem que se manter Uhum. nessa situação, entendeu? Às vezes a Aham. pessoa vê numa obrigação Sim. de, de resolver o problema do outro. Ela não vai resolver o problema da moça. É, ela tá um pouquinho nisso. Hã? Ela tá um pouquinho nisso, sabe? Desse medo de acabar falando e a namorada fazer alguma coisa. Porque a gente não tem controle nenhum também, né? Ela tá meio nisso. Ela vai ficar escrava da outra eternamente? Ela continuar assim, parece que não quer. Ela tem que ficar bem, bem tranquila de saber que, Uhum. independente do que a outra faça, Uhum. a outra pode fazer com ela ou sem ela. Uhum. Sim. Não é porque terminou, não. Agora, claro que a gente sabe, se a namorada é border, se terminar, a mulher vai surtar. Mas É, pois é. É um ponto. se terminar, ela tem chance de fazer uma bobagem. Tem, porque ela é Uhum. border. Uhum. Ela tem E, chance de fazer uma bobagem em qualquer situação. aham, esse é o ponto. Tem que ver. Pois é por aí. Eu acho que assim, você tem que trabalhar com ela a questão dela mesmo. Ó, tipo, ela tem decisão independente da situação. Uhum. E eu acho que tem algumas coisas práticas que preocupam ela também. Por exemplo, ela mora na casa com essa namorada, mas aí são questões que, enfim, vão ter que ser resolvidas também. A Ela casa é da morre namorada? na casa da namorada. Os cachorros, elas dividem, né? Então ela tá morrendo de medo também, porque ela tem um apego muito grande com os cachorros. Morrendo de medo da namorada fazer algumas coisas com o cachorro, os cachorros dela. Ai, mas... Nós não temos controle, mas ela tá assim, tá surtadinha, tadinha. Tá O surtadinha. medo é pensamento dela, tem É. relação com pensamento, mas é pensamento, como diz o Adrian Uhum. Wells, né? Pensamentos não são importantes e crenças não são importantes. Ele fala assim. Uhum. Mas é um ponto A importante. gente é que dá importância, mas Uhum. eles não são importantes. Olha, por mais que a gente não consiga garantir que ela não faça nada, você acha que talvez tenha um, tipo, um mínimo que talvez a gente vai ter que olhar para não. Como assim? Quando eu falo mínimo, é, sei lá, talvez garantir, né? A gente não vai conseguir garantir, mas se ela tem grande chance dela surtar. Talvez algum cuidado que a gente possa ter ali nos primeiros dias. Eu sei que não é garantia de nada, mas Se ela terminar, que você está falando, se ela terminar e a outra namorada poder surtar, meu amor, aí que tá. eu sei que Isso nada, daí nada é assim, garante. Nada garante, né? não Mas acho que é um temos, pouco né? essa preocupação dela, sabe? De se fizer Mas isso. aí que tá, ela quer garantir alguma coisa, ela não vai garantir nem ficando nem indo embora. Aham. Ela tem que escolher se esse é o tipo de relacionamento que ela quer para ela. Uhum. Sim. Agora, né? Ela pode criar algumas estratégias assim, ó, de acessar a família da moça, Uhum. de pedir suporte para a moça através da família, Aham. né? De deixar as coisas, ó, eu não tenho condições mais, mas assim, ó, Aham.
É um pouco nesse sentido também. É o máximo que ela pode fazer, né? Porque ela pode, ó, garantir que outras pessoas vão dar suporte, mas ela. Uhum. Eu estava conversando com a Fabiola sobre esse caso, assim, no inicinho, né? A Fabiola até falou, Bela, pede para ela, pra ela vir também na terapia, para você fazer talvez uma mediação, mas eu acho que a situação tá tão assim que eu acho que mediação, que não é essa questão. A outra vai ver defeito em qualquer coisa, porque a outra está Né? ativada. Sim, acho que talvez vai A ser mais outra é complicado. border, entendeu? Então, assim, infelizmente, nesses momentos, a gente tem que ver o seguinte, assim, claro que a gente precisa prezar pela vida do outro também, a gente não pode ser Uhum, irresponsável, não é isso. Não é simplesmente, olha, sai, vai embora e não olha para trás, e não, né? Eu acho uhum, que tem que ter um uhum, cuidado ali de acionar a família e tudo uhum. mais, de tomar alguns cuidados, mas ela não pode ser responsável, não. Sim, eu vou conversar com ela sobre esses pontos, para a gente poder pensar. Eu acho que é um dos impeditivos, assim, que ela ainda não tomou, porque bem antes da mãe morrer já estava muito ruim a situação já. Mas ela foi bem A tempo. mãe de quem? A mãe dela morreu. A mãe da namorada. A namorada tem quem como família? Parece que é sozinha. Essa é uma questão. Vou ter que caçar essa rede de apoio, mas parece que é sozinha. Ela não tem família, pai, nem irmãos, Não, nem talvez vai nada? ter amigos. Não, próximos não. A gente vai ver se a gente encontra talvez alguém mais, um pouco mais distante. É, porque assim, eu acho muito difícil, se ela não tem ninguém, as pessoas quererem se responsabilizar por uma maluca dessa. Ninguém quer se responsabilizar por isso, não. É, até os amigos tá um pouquinho difícil. Mas eu vou tentar sondar, igual você falou, esse mínimo. Esse mínimo de assim, suporte, ver se ela tá em terapia. Para minha paciente não ficar muito tempo ali também, porque ela já tá muito Ela esgotada. entrar em contato com o terapeuta da outra, isso ela pode. Aham. Ela pode chegar lá, ó, eu quero ir na sua terapia com você. Chegar Uhum. lá na terapia, entrar, falar, ó, Uhum. não estou conseguindo, e deixar isso claro para o terapeuta e pronto. Uhum. Uhum. Ótimo. Isso você pode fazer, Uhum. entendeu? Assim, Sim. claro que para terapeuta lá não vai ser fácil, não é? Mas a questão é, ela vai ter que arcar com tudo sozinha, assim, entendeu o É. que eu estou Uhum. falando? Assim, Sim, entendi. ela não tem condição, a outra não aceita nada, não aceita conversa, não aceita comunicação, É, não tá, não tem diálogo, não tá nesse dá na nível. cara que esse relacionamento não está funcionando, ou seja, como é que vai fazer? Sim. Acho que eu vou trabalhar esses pontos com ela pra gente. Porque é o que ela trouxe, assim, é o que ela quer fazer, mas tem todo um contexto que ela fica achando que não dá pra fazer. Ela dá, Sim, é isso. Uhum. mas ela, né, ela não pode, né, se comprometer com o resultado e se responsabilizar pelo resultado, porque não é o resultado, não é ela, é a outra. Uhum. Sim, O sim. problema não é dela, é da outra. Uhum. Mas a gente acaba se. Sim. Vai um pouquinho por esse caminho. Mas eu É, te, te atualizo sobre esse caso. Mas deixa eu tá bom. aproveitar para dar os meus minutinhos finais. Ainda dá para fazer mais um. Eu tô com um caso que eu tô tentando trabalhar, mas é o primeiro caso que eu tô trabalhando TEPT dentro da MCT. Eu não Hum, sei se é.
se é um pouco um caso diferente, mas assim, ela tinha esse diagnóstico. Qual que é a questão? É uma, é uma mulher, ela descobriu que ela estava 2 anos sendo traída, Hum, e foi assim, muito feio, assim, sabe? Parece que muito feio mesmo, a forma como ela descobriu, nas redes sociais, parece que as viagens do marido do trabalho, ela foi descobrindo as mensagens, e então, foi muito, muito feio. E tem 4 anos isso. 4 anos que ela descobriu que há 2 anos ela era traída. E aí ela começou a fazer terapia, assim, e trouxeram para ela esse diagnóstico de TEPT, né? O diagnóstico de TEPT, ela tinha os pesadelos, ela acordava o tempo todo, ficava lá revivendo, ficava tentando voltar nas experiências, enfim. Muito, muito sofrimento mesmo, assim, passava o tempo, só chorava, enfim. E aí ela procurou, querendo trabalhar a questão da MCT, lidar com os pensamentos dela, e a gente estava trabalhando, fui bem seguindo o protocolo desde o inicinho, mas tem algumas coisas que acaba não tendo, assim, sabe? Igual a questão dos pensamentos dela, por exemplo. Ela tá aprendendo a adiar, só que ela ainda fica muito naquela de não ter pensamentos, porque não tem o que não, sabe? mas ela tem. Ela tem, Belinha. O que que eu acho que ela pode estar fazendo? Ela pode estar criando alguma estratégia de supressão, É só se for bem, 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 sim. entendeu? Uhum, Assim, e você não está conseguindo, às vezes, identificar, ela eu- pode não estar adiando, mas sim suprimindo. aham, Então, a coisa pode estar complicada aí, porque ela pode estar fazendo assim, não, não posso pensar. Aí ela sim, desvia a atenção para outro lugar, ela, tipo, eu tenho uma paciente que ela está fazendo isso. é, Substitui o pensamento por outro pensamento, mas uhum, ela continua com o pensamento porque ela continua dando importância para o pensamento, então o pensamento não vai embora. uhum, Então ela pode estar fazendo pesquisa sobre supressão, uhum. E entendeu? eu tava até tentando, assim, explorar, ou ele tentando ver mais detalhes das situações, só que ela tá, assim, eu sei que não é nem o nosso foco, a gente não precisa pedir pro paciente ficar revivendo, mas até para ela me falar o que que ela usou, o que que ela deixou de usar, como é que ela fez, e ela tá no nível de evitação tão grande que ela não quer falar. Então fica muito Mas difícil então de entender o é que isso está que eu estou falando. acontecendo. Ela está em supressão. Uhum, Porque se ela tivesse tranquila de ano, ela não ia uhum, estar dando tanta importância. Ela está dando importância a isso. E ela não quer uhum. lembrar. É, Então, a questão nossa não é que ela não pode lembrar. Ela pode sim, lembrar. Ela não precisa manter a lembrança. Ela não aham, precisa ficar ali analisando a lembrança. O que que ela uhum, está querendo fazer? Ela está querendo evitar lembrar. Entendeu? uhum, sim. E é uma situação, tadinha, que tudo, igual eu falei, tudo lembra ela. Ela continua com o marido, ela não terminou, por escolha dela. Então a sogra sempre joga na cara dela. Ela encontra, tá vendo uma O que que série, a sogra joga na cara, gente? joga na cara a traição. A sogra foi com Ela, um brinco, assim, não é que joga na cara. A sogra, por exemplo, na última, no último almoço, foi com um brinco que era o apelido da amante. Aí, como assim, assim? eu não sei até que ponto é a sogra jogando na cara, a minha paciente vendo a amante em tudo quanto é lugar também. É isso que eu estou achando. Porque, igual, tudo dela, a cachorra dela tá com câncer. A veterinária tem o mesmo nome da amante. Pois é, mas é porque ela está fazendo Pois associação. é. Ela tá fazendo associação. E É ela ela. fica nessa loucura o tempo todo. É claro, porque ela está hiperfocada, ela está com hiperfoco no problema. Aham. Porque eu Por acho isso que ela que. está tentando, por isso que ela está tentando não lembrar, e tentando não lembrar, ela lembra o tempo todo. Aham, É isso que ela está fazendo, Belinha. aham. Ela está em supressão, por isso que você está com dificuldade, porque aparentemente ela está fazendo, mas ela não está fazendo, ela está fazendo Aparentemente supressão. ela fala que tá fazendo. Eu fico, gente, não é pra estar assim, se tivesse. Não, ela está na supressão. Uhum.
tudo que você está me falando indica supressão. É, que tá muito over. Ela tá Hã? conseguindo, tá muito over. Ela tá conseguindo algumas coisas, mas não, na minha cabeça também tá muito estranho. Mas ela está fazendo supressão. É. Que ela tá, tudo que você está me falando está mostrando que ela está dando importância ao pensamento. Você está vendo? Hum, Ela não quer falar sobre determinadas coisas, porque ela não quer lembrar. Então, ela está é. tentando não As pensar, ela práticas está que ela não tentando. quer fazer se envolve pensamento gatilho. Pois é. Então, o que que ela está tentando? Ela está tentando utilizar a mesma estratégia dela. Você tem que mostrar que isso é uma estratégia disfuncional. Uhum. E tem outras formas que você acha que eu trago isso mais claro para ela, Rizinho, da diferença? Porque eu já fiz o experimento, já trouxe até aquele vídeo do convidado indesejado para tentar ajudar ela a perceber. Talvez eu possa fazer de um jeito mais claro ainda, que eu não estou conseguindo. Não sei, eu acho que você tem que questionar. Vem cá, como é que você faz? Você pensa que você não pode pensar? Como é que você pensa? Aham, Quais são os seus pensamentos? uhum. E um E a pouco das... sensação que eu tenho, que ela tem uma hipervigilância, Uhum, ela tem. Você vê que ela está buscando o nome da outra em tudo, né? Quer é, dizer, ela tá dando atenção. uhum, Ela está dando atenção. uhum, Então, ela tentando não dar atenção, ela está dando atenção. uhum, Ela está dizendo nada do que a outra teria que estar aqui. Não, ela tem que conviver com tudo que a outra, tudo que remete à outra, e tem que aprender a conviver com isso, e não ficar querendo afastar isso, afastar. uhum, Ela tem que aprender a conviver com essas coisas e pronto, tá. Ah, é o nome da outra? Tá bom. É. uhum, é. E uma coisa que eu percebi que mudou, Rê, porque assim, eu comecei a atender ela, aí depois ela passou por um tratamento espírita, e o pessoal falou sobre essas questões, assim, que tinha um espírito, ela falou assim, não é que eu não acredito nisso, mas depois ela entrou um pouquinho nesse modo, assim, acho que a supressão veio um pouquinho aí, depois dessa experiência, de tá aqui, mas eu ainda tô lidando com isso desse jeito. Que ela chegou muito depois da sessão, tipo assim, ai, minha vida mudou. Achei que ela até ia parar a terapia depois disso. Minha vida mudou, agora eu tô muito melhor. Mas aí depois que eu, de lá pra cá, eu acho que a expressão tá realmente bem presente, assim. Então ela foi de um 8 para 80 e achando que tá É. funcionando. Não, e a Tatiana, que parece que teve uma convulsão. Hum, A mãe encontrou ela desacordada, babando, levou no hospital, ah, fez tudo quanto é exame, deu nada. E ela, eu a vi outro dia, a memória recém tá péssima. uai, será que ela usou alguma coisa? Pois é, menina. Eu mandei procurar a, a médica dela, a psiquiatra, né? Uhum, Porque foi em médico de urgência, né? Eu uhum, acho que tem que estar acompanhada por algum médico. E mandei ela para uma médica de negócio de equilíbrio, porque disse que ela estava com muita enxaqueca, vomitou muito uhum, depois e tal. Então, assim, aham. não sei se pode ser alguma coisa voltada a essas questões de equilíbrio e tal. Então, Tadinha. vamos ver. Ah, tomara que ela melhore. É, mas assim, eu lembrei dela porque ela também teve aquele negócio daquele trem Teve, espiritual, depois disso, minha vida mudou. teve. Eu acho que se a pessoa acredita, muda mesmo, melhora. Eu não, nem, assim, não falando que não mudou, eu vi ela, mas eu acho que a gente talvez foi por esse lado sutil da supressão, achando que era o caminho. É, eu Acho que acho que foi sim. esse o ponto, mas ótimo. Eu acho que ela está suprimindo o pensamento. Então, o que que tem que ficar claro para ela? Quando ela suprime, ela está dando importância. Uhum, Então, ela está achando o pensamento ainda relevante. Isso, você, de alguma forma, através do questionamento socrático, você tem que mostrar isso para ela. aham, De algum jeito, tipo,
mostrar para ela que a partir do momento que ela tenta não pensar, ela está Uhum. pensando. Sabe o que Uhum. que eu vi outro dia? Eu queria pegar esse videozinho na internet, que eu perdi. Ai. Eu vi isso no Instagram. Era um Uhum. pai falando assim com a criança pequenininha, uma menininha. Qual não é o caderno? Aí a menina mostra o caderno. Qual não é a caneta rosa? A menina mostra a caneta rosa. E a menina assim, sempre Uhum. rindo, né? Assim, tipo, acertei, né? Ela faz aquela carinha de acertei. Qual não tal coisa? E tudo que fala qual não é, ela fala que eu quero. Até Uhum. para mostrar, olha só, que a criança faz isso, é porque a gente naturalmente, intuitivamente, a nossa tendência é a mesma. É igual a Uhum. criança. A criança não consegue entender ainda, ela entende o que está sendo chamado a atenção dela. Uhum. Então, ela está mostrando o que que é que estão chamando a atenção dela. Ela chamou a atenção para a caneta, ela vai mostrar a caneta. Seu cérebro é igual. Uhum. Então, eu acho que umas coisas assim, às vezes, ajudam, sabe? Uhum. Ai, quem sabe vou até anotar, quem sabe eu encontro em algum lugar. Hã? Quem sabe eu encontro, eu te mando. Uhum. Ai, mas Ai, é bonitinho demais. É o pai com a menina. E a menininha é uma menininha pequenininha, uma menininha de 1 aninho. E tudo que uhum. ele pergunta o que não é, a menina mostra o que que não, o que que é, o que, né? O contrário, né? Uhum. Ela, em vez de mostrar o que não é, ela mostra o que é. Uhum. Mas acho que eu vou tentar, quem sabe eu encontro. Aí eu consigo colocar. Mas Eu ótimo, acho que uns Regina. videozinhos desses são legais. Por quê? Porque Uhum. eles assim, deixam claro para a pessoa. Sim. Você não precisa nem falar. Falar, vou te mostrar uma coisa aqui. Olha É, já só. muito na evitação, até para poder questionar. Por que que será que isso acontece? Uhum. Né? Como é que você faz para não pensar nas coisas? Como é que você está fazendo para adiar seus pensamentos? O que que você fala para você mesmo? Entendeu? Uhum. Acho que tem que explorar um pouco mais isso, Belinha. Uhum. Vou Ela, para tentar. mim, está em supressão. Ela não está fazendo o que te É, pediu, ela está fazendo outra coisa. uhum. É uma coisa bem diferente. Não De- é? Porque se Uhum. ela tivesse conseguido fazer isso, ela poderia falar com você sobre os pensamentos. É. Não, até quando eu Ela estava está tentando evitando o entender, pensamento. uhum. Estava tentando perguntar para me entender melhor o que que ela estava fazendo. Ela trouxe isso, olha, eu não quero nem falar. Pois é. Mas ótimo, Rezinha. Depois eu vou. Não sei se a Carolzinha vai falar da Thaís depois, quando ela voltar. Mas depois eu te atualizo sobre a Thaís também da Lênia. É bom que ela vai estar junto. E a gente Tá. conversa. Não sei se. Oh, só uma outra dúvida. Você acha que a Thaís pode ter alguma coisa neuropsicológica? Qual tá aí, gente? A Thaís da Lênia? Porque a Lênia tá Hum, muito assim de tadinha. Ela tá se esforçando tanto, 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 e mesmo assim não tá conseguindo nada, sabe? não acho. Não. Não acho. Não. Eu com uma Não paciente acho. igual que tem um histórico parecido, eu fiquei pensando. Eu acho que ela é muito rígida. É. Eu acho que o negócio, eu não acho que ela tem nenhum problema Uhum. neurológico ou neuropsicológico. Eu acho que ela é rígida. É. O Belinha, eu acho que ela pode ter um TDAH. Eu acho que a gente pode fazer, sabe aquele diva? Aham. Mandar ela fazer o diva para a gente dar uma olhada. Uhum. Pede a mãe para preencher o diva também, Uhum. assim, tentando lembrar as coisas Aí, dela quando criança. uhum. Pede a mãe para preencher também. Até para a gente ter, assim, história infantil, assim, não é só Aham. pegar, Sim. né? Uhum. Deixar bem claro que isso dali não é para fazer um diagnóstico neuropsicológico. Não é um Uhum. diagnóstico neuropsicológico. A gente está só Uhum. vendo algumas coisas e depois, se a gente achar que vale a pena, A gente investiga. recomendar. Ok. Vou falar com a Carolzinha pra gente ver. Que tadinha, ontem ela tava muito desespero. Eu não acho.
Eu não acho que ela tem. E eu vou falar por mim, tá? Hum, Porque, para mim, na época de colégio, menina, o que eu fiz de aula particular de matemática, por hum, exemplo, eu fiz aula particular de matemática até praticamente formar. uhum, Desde a quinta série até eu quase formando. Eu era muito dependente. Meu professor na oitava série falou com a mamãe, falou, olha, ela dá conta, ela uhum, consegue, tira o professor dela que ela dá conta. uhum, Ela é participativa, ela faz os exercícios, ela é boa aluna, ela é interessada. Tirava o professor, minha filha, eu não conseguia fazer nada. Quer dizer, o professor era minha muleta, era o que me dava suporte para dizer para mim que eu sabia fazer. uhum, Então, eu ficava. Então, tinha muita mais relação com a minha ansiedade, uhum, estou falando de mim, uhum. Entendi. tinha muito mais relação com a minha ansiedade, e realmente a minha ansiedade ficava muito grande. Eu ficava muito focado na ansiedade, ficando focado na ansiedade, eu não focava no que eu estava fazendo, ou seja, a minha chance de erro era maior. E é o que eu Uhum. acho que acontece com eles. É, mas ótimo. A gente está continuando com. Mas tá indo bem. A Leila tá indo bem. Ela tá Tá? conseguindo. Tá conseguindo validar, tá conseguindo não surtar, tá conseguindo trazer o desespero dela só pra mim. Então tá indo. Porque assim, não pode. O que que acontece? A menina já é rígida. Sim. Aí ela tem uma mãe rígida. Uhum. A menina sendo rígida com a mãe rígida é um desastre, porque assim, a expectativa ali, né, Uhum. fica muito maior. A mãe tá ali quase que o tempo todo apontando o dedo para ela do que ela não está conseguindo, do que ela não fez, do que ela não sei o que lá, né? Uhum. Sim. Mas ela tá indo bem. Tá indo bem. Não, outro dia eu vi um vídeo na internet que era uma mãe, a menina não passou no Enem, e a mãe, assim, dizendo que ia pegar os R$ 1.200 de volta lá do professor, porque o professor não ajudou ela, porque ela não estudou, porque ela não passou, porque ela não sei o que lá, porque ela não conseguiu, porque era para eles estarem comemorando. Como é que ela ia falar agora para as pessoas que a filha dela não tinha passado? Sabe assim? Uma Uhum. coisa tão mesquinha. Olha, eu nunca vi um trem tão horroroso na minha vida, Uhum. né? Aí você vê assim, e a menina filmando, a menina põe o telefone aqui, você não escuta, você não vê a mãe, mas você escuta a mãe gritando. E Uhum. você vê a cara da menina, assim, ela assim, mas. E a menina chorando e tal. Gente, não. Entendeu? Então, assim, a Lênia não é nesse ponto de gritar, de berrar, de fazer esse tipo de show. Mas Uhum. ela é no ponto de ficar ali mostrando para a menina tudo que a menina errou. Ou seja, ela Uhum. fica exacerbando os erros da menina. Ou seja, ela exacerbando os erros da menina, ela põe um hiperfoco no erro. Ela põe um hiperfoco no erro, a chance dessa menina errar é muito maior. E tá tentando, tá tentando. Mas ela tá caminhando. Tá? Mas era só uma dúvida, porque tadinha, ela tá um pouco frustrada. Mas, Rezinha, Fala com a Carolzinha para Carol, pra dar o você. diva para ela preencher. E Uhum. dá para ela também, você, o diva. Fala que nós conversamos, conversa com a Ótimo. Carolzinha. É, Aham. pede a ela para preencher o diva, Uhum. da Thaís, para a gente poder ver. Ótimo, combinado. Rê, muito obrigada, viu? Cacau, vamos com você agora? Você tem até 8h25. Beleza, muito obrigada. Ei, Rê, tudo bem? Ei, querida, tudo bem? Tudo jóia. Ô, Rê, eu queria te trazer o Augusto e te fazer umas perguntas, assim, porque eu tô por volta da minha sexta sessão, assim, com ele, e a gente tá com um vínculo muito legal, ele tem caminhado super bem, Não. e eu tenho... Peraí, só um minutinho, Cacau. Peraí. Ah, não terá.
Não. Eu vou levar 3 horas. Vai ser feito. Eu acho que já tô bem caminho. Tá. Bom, então vamos lá. Que é o meu e o dele. Então você não vai lá fazer isso. Você não vai lá. Tá. Ok. Sim. Oi, pronto, pode falar. Aí, Pode Rê, eu falar, tenho Cacá. trabalhado com ele, eu tenho misturado um pouco a TCC com a MCT. Aí eu já te chego Com na parte quem isso? o Augusto, o que era Augusto. usuário de maconha, Ah, tá, que tá. estava com as crises de pânico, dissociação. Porque, assim, o Augusto, como ele ficou muito tempo usando a cannabis, ele não experienciava desconforto e emoções. Então, ele meio que não tem um limiar para emoção e para estresse. Então, eu venho trabalhado ele emoção dentro da TCC, tenho desafiado ele alguns PANs, mostrado raiva, ansiedade, fiz até com ele a fórmula da ansiedade, tem ficado bacana. Só que aí, o que eu queria te perguntar, eu fiz com ele uma conceituação dentro do MCT, porque o que me parece que vem acontecendo com o Augusto, e eu queria te perguntar. O Augusto, ele conseguiu um trabalho. Aí ele tá lá no trabalho. Aí, na minha percepção, é super normal. Você tá no trabalho, às vezes você dá uma viajada, você desliga, você não tem como você ficar prestando atenção o tempo todo. Aí ele dá uma Perfeito. viajada, ele olha para aquilo e começa a se automonitorar. Ele tô ficando doido, tô com alguma doença. Aí ele começa a ficar ansioso e aí ele fala que ele dissocia, que ele fica em terceira pessoa e não compreende a realidade. Para mim, isso é uma coisa deliberada, porque olha só, se ele acha que É, ele mas é deliberado. É deliberado. Não, você não está errada, não. Você está certa. Ele entra num processo de ruminação, entra no processo de ruminação e preocupação ali, uma coisa meio mista, porque pelo visto ele fica pensando em outras coisas, e ele já criou um automatismo de ficar hiperanalisando. Essa hiperanálise ali que ele faz, ela está fazendo o que com ele? Ela está aumentar, fazendo ele se sentir menos ansioso ou mais ansioso? mais ansioso. Ele está fazendo mais ativações de risco, concorda comigo? Sim. Fazendo mais ativações de risco, ele está mandando o corpo dele produzir mais adrenalina, noradrenalina, cortisol, até que aquilo ali chega num ponto exacerbado. Ele vai ter alterações fisiológicas? Sim. Óbvio, óbvio. Por quê? Porque ele gerou um estresse para ele mesmo, ele gerou o estresse. Uhum. Ele gerou o estresse através disso, né? E se ele experimentasse, olha, tá bom, eu divaguei, falo, tá bom, vamos voltar. A gente já teve, né? A Belinha vai lembrar, né, Belinha? O Danilo, né? Tá parecendo com o Danilo, não tá? Sim, eu tinha parecido. É, o Danilo era assim, sabe, Cacau? O Danilo melhorou demais, não melhorou, Bela? Melhorou, tá de alta. Ele Ah tá lá, o trabalhando. Danilo tá de alta, ó. Danilo ficava hipermonitorando tudo, para você ter uma ideia, Cacau. Então, assim, dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer com ele também. O que que acontece? Ele está, então, assim, eu acho que é mostrar para ele o que que acontece ali de você fazer um misto nesse caso aí específico. Você vai mostrar para ele a importância dos pensamentos, se você fizer um misto assim, e vai mostrar para ele que ele precisa ficar meio que desafiando os próprios pensamentos. E aí, se a gente mostra para ele que ele precisa desafiar os pensamentos, ele vai piorar. Uhum. Então, eu sugeriria uma mudança mesmo, assim, de linha mesmo. E você, já que você já está fazendo curso e tudo mais, já sugeria que você fizesse um ajuste de caminho, já mudasse para NCT.
na última sessão eu até pensei isso, aí eu saí um pouco e eu comecei a trabalhar com ele, assim, né? Que pensamento é como se fosse um machucado. Se a gente ficar coçando, né? Nunca, né, cicatriza, Não né? vai cicatrizar, não vai parar. Só que, por exemplo, assim, aí eu venho, né, comecei a fazer o curso, eu tenho estudado, né, aí a gente já fez a conceituação, o AMC, e isso já está sendo suficiente com os pacientes, né, fazer o AMC por enquanto. Só que eu tenho uma dúvida, né, assim, relacionada à própria DM mesmo, assim. Por exemplo, quando você entra no protocolo, né, a gente não viu isso ainda, mas a DM você começa a fazer depois com os próprios pensamentos dele, por exemplo, assim, vou fazer uma DM com o meu pensamento de vou passar mal, tipo, vou surtar. É. Você vai fazer inicialmente, por exemplo, é bom você fazer com o tigre, é bom você fazer aquela da associação livre, porque você faz com coisas neutras, com coisas que ele ainda não. Fazer com coisa neutra, ele consegue experienciar e experimentar o que ele precisa fazer. Então, você tem que fazer com algo neutro primeiro, para depois você fazer com os próprios pensamentos dele. Uhum. Entendi. Entendeu? Mas Uhum. você vai fazer com os pensamentos dele, mas lá mais para frente, Entendi, Rê. Entendi. né? O que ele está fazendo? Ele é intencional. Não é intencional no sentido assim de eu quero surtar ou eu quero dissociar. Ele está entendendo que ele vai melhorar se ele pensar mais. Então ele precisa pensar mais para parar de pensar. Por quê? Porque ele está desconfortável com o pensamento dele. Então, peraí, mas você vai ficar mais confortável pensando mais ou você vai ficar mais confortável pensando menos? Uhum. Entendeu? O que eu estou Uhum. colocando? Ele está buscando conforto, ele está usando. Por isso que eu não gosto muito quando as pessoas falam ontem eu falei sobre isso, em autossabotagem. Eu não gosto dessa palavra autossabotagem. Né? Eu não gosto dessa palavra autossabotagem, porque na realidade a pessoa ela quer se sabotar? Não, ela está buscando uma estratégia que ela está achando que ela pode melhorar ela, mas essa estratégia, ao invés de melhorar ela, ela está piorando ela. Mas é na tentativa de se ajustar. Uhum. Tá entendendo? Ele está fazendo Entendi. uma coisa na tentativa de regulação. Só que ele não está se regulando, ele está se desregulando. Mas ele Uhum. está se desregulando tentando se regular. Por isso que eu não gosto da palavra autossabotagem, porque ele não está se prejudicando porque ele quer se prejudicar, ele está se prejudicando querendo não se prejudicar. Uhum. Entendeu? Entendi, Rê. Então, por exemplo, eu acho que eu vou parar, então, porque o que eu estava fazendo? Eu estava inserindo esses conceitos da MCT, mas ao mesmo tempo eu estava desafiando com ele algumas crenças, então acho que eu vou parar com isso, que ele tem, não vou, isso é MCT também, ele tem muitas crenças sobre as emoções dele, teve uma sessão que eu fiz com Não, ele, mas isso você vai desafiar, porque as desafiar. crenças metacognitivas e metaemotivas você vai desafiar. O que Sim, você não vai, você vai desafiar o que ele pensa sobre como ele deve pensar. Então, por exemplo, se ele disser para você assim, é, que eu preciso pensar que eu sou incapaz, porque se eu não pensar que eu sou incapaz, você vai desafiar isso. Por que ele entendi. precisa pensar que ele é incapaz? Você não vai desafiar o pensamento, mostrar para ele que ele é capaz ou não. Você vai desafiar nele a necessidade de pensar que ele é incapaz, ou que ele é capaz, ou que a necessidade, é isso que você vai desafiar, Uhum, entendi. entendeu? Teve uma sessão que eu fiz com ele que eu desafiei o conceito que ele tinha de prazer e desprazer. Porque, por exemplo, como ele ficou muito tempo com a cannabis, ele não experienciava emoções. Então, o normal para ele é você viver de boa, né?
E o sonho dele era ser igual a um rap que ele acompanha, que chama Central C. E eu conheço esse rap que ele acompanha. E esse cara só vive de maconha, de bebida, de luxúria. E era, tipo assim, uma vida sem estresse, uma vida sem desconforto. Aí eu fui desafiando com ele. E eu fui até rindo, assim, explicando para ele no cérebro mesmo o que acontece com essas ondas de prazer, que é impossível e tal, tal, tal. Então ele está muito desacostumado, ele não está vacinado. Eu até usei essa palavra com ele, vacinado com as emoções dele, porque ele não faz a menor ideia, assim, do que ele está sentindo, e aí toda vez que ele tem uma reação fisiológica, ele entra nesse processo de dissociação, sabe? Eu acho que ele não, ele está tentando não sentir o tempo todo, né? Eu acho Sim. que o que ele foi para maconha e tudo mais com o objetivo de não sentir. Só que o que a gente tem que mostrar para ele é que esse objetivo dele de não sentir está fazendo ele se sentir mais. Uhum, Porque a dissociação é um sentir em excesso. E esse uhum, sentir em excesso só acontece porque ele está tentando não sentir. uhum, Isso, com a conceituação, você mostrando isso para ele, peraí, mas à medida que você faz isso, você piora ou você melhora? À medida que você faz isso, você se sente como? Você se sente melhor ou pior? Aí ele vai, peraí, não, realmente eu não estou me sentindo melhor. Entendeu? entendi. Vou fazer isso com Então, ele. Uhum, eu acho que a gente tem que dar para ele recursos, uhum, né? Assim, mostrando para ele, ó, a estratégia que você está usando, ela é ruim demais. uhum, Você não está usando uma estratégia boa. Você está usando uma estratégia para tentar não sentir faz você ficar hiperfocado no sua sensação e faz você sentir em excesso. uhum, entendi. E aí, Entendeu? Então, uhum, perdão, é pode isso que falar. você tem que mostrar para ele. Não, é isso que você tem que mostrar Uhum. para ele. Aí, Rê, então eu vou fazer isso, né? Eu vou começar a entrar mais nisso da MCT. Aí uma dúvida que eu fiquei, porque no curso o Adrian Wells ele falou que não é para passar ADM de para casa. Mas a gente passa ADM de para casa? Como é que funciona isso? Eu passo. Ele mandava a gente passar dentro para casa. Mas eu Ele acho que falou. talvez ele tenha falado isso porque vocês estão começando a aprender. Entendi. Então, assim, você não vai falar com ele para ele poder ficar ali fazendo aquelas coisas, não. Assim, vamos esperar como é que vai ser a próxima aula. Mas, em Entendi. geral, a gente passa. Agora, o que a gente passa mais de para casa é o odiar as ruminações e as preocupações, Uhum, tá bom. tá? Beleza, Rê. Beleza. Ótimo. Aí, como ainda tem um tempinho, eu só vou te atualizar um pouco assim da Ana Clara, que tem tempo que a gente não conversa com ela, mas a Ana Clara, ela tá ótima, ela tá muito bem. Ela só, eu vou inclusive, tô querendo mudar com ela para MCT, porque na TCC ela tá ótima. Aquelas questões com o namorado dela, ela falou que tá super um avanço, o namorado dela fala que, eu quero sair com os amigos, e ela, ok, beleza, tipo assim, ela fica, né, tranquila. Que É, bom. Que bom, que bom. E aquela história lá que a gente estava meio com medo do tal do relacionamento aberto, essas coisas todas. olha, Rê, ela não tem me trazido isso, assim, ela tem falado que ela e o namorado, eles têm passado mais tempo de uma forma mais saudável. Então, assim, por exemplo, ela e o namorado estão, por exemplo, final de semana, eles passam juntos, eles vão para um bar, assistem um filme, uma coisa bacana, e aí eles combinam, tipo assim, tô cansado, você volta para sua casa, volto para minha. Ela, e ela não tá hiperfocada nisso mais. Então, assim, ela não tem me trago essas histórias do relacionamento aberto. Então, eu também não tenho perguntado, não, porque tem funcionado. Não sei. Assim, ela não tem. Tá bom. Então tudo bem. Né, eu tô falando isso assim, porque esse tipo de coisa, eu fiquei meio com medo dela aumentar o estresse dela nesse tipo de coisa, né? Mas assim,
Se eles estão melhores, eu acho que se bobear, ela até abandonou a ideia. Pois é. Talvez ela tenha desistido disso. Aí, Rê, como ela tá. Eu te falei que ela tá com emprego. Não te falei, ela tá com emprego fixo. Você Ela virou, falou que ela arrumou. ela virou É. professora mesmo. E tem sido ótimo. Só que, por que eu tô querendo passar para MCT com ela? Porque ela passa o dia inteiro se preocupando com os alunos dela, no sentido de que o sistema é muito injusto, porque os alunos dela são crianças e eles não obedecem às regras, e eles lá na Dinamarca a criança pode fugir, que os professores, né, deixam, então eles são muito violentos. Aí ela fica o tempo inteiro se preocupando, né, com isso e fica pensando, né, será que eu estou fazendo uma coisa errada? Eles não estão me obedecendo porque tem algo de errado comigo, assim, então ela fica preocupando e ruminando. Então, eu estou querendo mudar o foco. Aí, na última sessão, eu trabalhei com ela isso dos pensamentos, sabe? Assim, fui fazer perguntando quantos pensamentos que você tem por dia, nananã, como é que você se sente. Eu fiz o AMC com ela. Aí, eu estou querendo mudar esse foco, acho que vai ser bom para ela. Eu acho também. Eu acho também. Eu acho que para ela vai ser legal. Assim, já começou, você já arrumou a casa, ensinou ela a resolver problema. O que eu achava péssimo dessa menina? Porque ela era péssima para resolver problema, gente. É. Péssima para resolver problema. Péssima. Nunca vi uma pessoa tão ruim para resolver problema igual a ela. Assim, ela vê o problema ali, ela fica pensando no problema, mas ela não faz nenhuma ação para o problema. Então, assim, na hora que ela começou a fazer as ações, a vida dela mudou, tanto que ela conseguiu um emprego. Por quê? Porque ela agiu. Ela conseguiu um emprego porque ela não agiu, ela conseguiu um emprego porque ela agiu, ela conseguiu um emprego porque ela levou o negócio, ela conseguiu um emprego porque. Então, é isso. Né? O que é que a Camila está falando aí? Deixa eu ler. Cacau, sabe aquele link da sextante de atenção plena? Tem um áudio chamado Explorar Dificuldades. Escuta ele e vê se faz sentido você praticar com o paciente Augusto. Eu usei com o paciente algumas vezes justamente para trabalhar o desconforto do sentir e foi bem positivo. Você fala do livro Atenção Plena, Camila? Não, Bom tem um dia, link. Você gente. nunca usou esse link, não, Cacau? Tem um link. Eu mando para os meus pacientes o link. Tem o link do livro da Atenção Plena da Eu uso Sextante, esse. que tem o link do livro. Então, é esse que eu uso, é o mesmo? É isso que ela Ah, está falando, ótimo. não é, Camila? Isso. É isso aí. Tem um áudio lá, é uma meditação, acho que de uns 11 minutos, e eu uso justamente com um paciente que também é dependente químico, né? Na verdade, da maconha, foi da cocaína e tal. E ele, hoje, a maconha é a principal estratégia para ele fugir dos problemas, né? Das emoções que ele tem e tal. E ela traz muito a questão, assim, dele ter que trazer uma dificuldade na mente e ver o que que acontece, né? Uhum, Então, com ele eu também estou indo nesse mesmo caminho. Um que pouquinho de legal. TCC na hora de falar de vantagem, desvantagem. Eu não desafio o PAN, não trabalho evidências com ele, porque justamente o que a Rê falou faz todo sentido. Então, eu trabalho muito vantagem, desvantagem, solução de problema, mas nessa parte cognitiva eu tenho usado um pouco mais da MCT. E para praticar a regulação emocional, esse áudio tem sido muito bom. A técnica do gelo, com ele também, para ele ver que ele tem condições de conviver com o desconforto sem precisar da maconha. Uhum. Sem precisar de um recurso de fuga, sabe? Então tem sido bom. É exatamente isso, Camila. Eu acho que é isso que os pacientes precisam entender, né? Que eles dão conta de lidar com o desconforto, porque a vida é desconforto, gente. A vida tem desconforto. Você não tem como tirar todos os desconfortos da vida, não. Você não tem como evitar os desconfortos da vida, não, né? E o nosso cérebro se regula no desconforto, porque se a gente só tiver prazer, o nosso cérebro desregula. Então, assim, é natural, né, a gente se regular diante do desconforto, se a gente não ficar mexendo naquilo, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, que é o que o Adrian Wells fala, né? Assim, o seu cérebro, ele fala isso o tempo todo nas aulas nossas lá. O cérebro vai se autorregular.
Ele se autorregula. Agora, o problema é que a gente fica tentando regular, desregulando. Uhum. Então, a gente cria uma estratégia de tentativa de regulação que desregula. É o contrário. Pois é. Mas aí, Rê, aí a Ana, eu tenho pensado em fazer MCT com ela, mas ainda, porque, por exemplo, eu também estou querendo fazer ela emagrecer também. Aí eu já tenho aplicado algumas estratégias com ela, por exemplo, ela tem vontade de tomar Coca-Cola, ela substitui por água, reduzir o consumo, ela toma 5 Coca-Colas por dia, então passar para 3. Põe chá, porque ela gosta de coisa com gostinho. O chá, eu, por exemplo, assim, tem muitos chás. Ó, chá de hibisco ajuda a emagrecer, ajuda a tirar líquido do corpo. Chá de cravo cravo da Índia, com louro, desinflama o organismo. Você pode usar chá até para desinflamar o organismo dela, até para ajudar ela em outras coisas, né? Então, assim, eu tomo chá aqui o dia inteiro. Eu estou fazendo um negócio aí que eu comecei em São Paulo. Quando eu estive em São Paulo, eu fiz um teste aí de um negócio, a mulher me mandou fazer toda uma dieta. Agora eu estou fazendo a dieta arrumadinha. E tem que tomar chá, no meu caso, ou de alecrim ou de hortelã, no meu caso específico, por conta dos meus negócios aqui. Todo dia de manhã aqui, ó, fica meu chazinho aqui. Eu levo para a faculdade o tal do chazinho, eu tomo na faculdade o chazinho, fico chazinho aqui, eu tomo o dia inteiro. Uhum. Eu tomo chá o dia inteirinho, né? Então, assim, se ela quer um gostinho, ela quer alguma coisa assim, toma um chá. Tá. E tem tanto chá saudável, bom para a saúde, vai misturando, vai tomando diferente, Beleza, Rê. chás diferentes, né? Vou- Hibisco é bom, eu adoro hibisco, hibisco ajuda a emagrecer. Que outro que ajuda a emagrecer que eu te ouvi? Esqueci. Chá verde. Chá verde dá energia, ajuda a emagrecer. Fazer isso. Eu ensinei para ela também esperar 10 minutos para ela repetir a comida, porque antes ela comia um prato, ela já comia outro. Aí de esperar 10 minutos para ela repetir, ver se ela realmente estiver cheia, né? E tô Não, fazendo. você separa, na hora que você para, ali daí um pouco você, né? Água Sim, com gás também, que ela está falando, que é menos calórica e também dá uma ótimo. sensação de, né? A gente pode ir substituindo por essas outras coisas, que eu acho que é o mais importante aqui. Ótimo. Perfeito, Rê. Eu acho que é Mais isso. alguma coisa? Tá. Não, Eu acho que a questão dela, com a questão do emagrecimento, se ela começar a fazer uma atividade física mais regular, vai ajudar muito. Eu acho que a sim. gente tem que insistir nisso. Ela é muito resistente a isso, mas É, eu acho que a gente tem que insistir. sim. Eu combinei com ela, assim, 10 minutos, porque, por exemplo, ela gosta de andar enquanto ela conversa com os pais. Então, por exemplo, se ela vai conversar com os pais, ela vai para a pracinha, anda 10 minutos, volta, né? Enquanto ela estiver no telefone, pode ser com uma amiga. Aí tem usado essas estratégias com ela, porque realmente ela não, ela é bem resistente. Eu acho que tá ótimo, tá ótimo. Mas é tipo isso, 20 minutos, meia hora, aí vai aumentando, né? Até para ela ver, tá? E observa isso, tá? Você fez isso, fez. Como é que você se sentiu depois que você foi lá? Como é que você ficou, Uhum, né? O que que você notou depois que você fez isso? Até para ela poder perceber que isso ajuda, uhum. né? Gera bem-estar, ok? Ok, Rê, beleza. Clara também, eu tenho mais 5 minutinhos. A Clara também tá indo super bem. Não, a Clara tá indo Qual que é a muito. Clara? Qual que é a Clara? Me lembra. A do inconsciente, Ah, tá, a Clarinha. A Clarinha tá fazendo com você? A Clara tá aí com você? tá, ela tá comigo. Ela tá no curso de formação, não tá? Ela entrou pro Tá, curso, não entrou?
Entrou. Ela é uma fofa, aquela menina. Olha que a menina precisa de colo, Cacau, dá colo para ela, porque ela precisa de colo. A vida dela é muito ruim. Então, assim, não, é uma desgraça com aquele marido. Que desgraça que é aquela, pelo amor Nossa. de Deus. E eu de verdade. Então vou perguntar. Essa é coisa do marido, porque assim, eu tenho criado estratégias com ela para ela não engajar nas loucuras do marido, assim. Então ela tem ficado alegrinha, assim, mas em algum momento eu vou ter que conversar com ela desse marido e assim, é complicado, porque tipo assim, agride ela mesma, assim, né? Você é uma você faz essas coisas por querer, você quer me deixar mal, você quer me matar, você quer me deixar depressivo. Tipo assim, ela sabe? Ai, tadinha, tadinha. Mas ela é Não, ótima. ela é uma menina muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Mas olha, ela sempre foi tratada, isso eu lembro lá na clínica, assim, como uma incapaz. As pessoas a tratavam como menos e como uma incapaz. Tô te dando essa informação, que é uma informação que talvez possa ser relevante, mas era um fato, e ela não é. Mas eu acho que é porque ela tem uma autoestima baixa e ela é muito humilde. Então, ela faz este movimento dela faz com que os outros, tipo, ganhem força em cima dela, assim, tipo, esse não posicionamento. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com ela também um posicionamento, Uhum. Eu tenho trabalhado isso com ela, assim, porque sabe? ela tá com essas crenças intermediárias, né? Assim, de se eu colocar os limites, as pessoas vão se afastar, as pessoas não vão me levar a sério. Aí eu fiz uns As experimentos com ela. pessoas não levam ela a sério. Entenda uma coisa: as pessoas não levam ela a sério. Ela precisa, se ela começar a se impor, ela vai ser levada a sério. As pessoas não levam ela a sério hoje. E ela é mansa, ela é um coração maravilhoso, uma moça boa, mas ela é muito mansa. E os outros sobem em cima dela. E eu estou falando assim, geral. Isso é geral. Eu tenho feito com ela, assim, essas questões de impor limites e tem funcionado, sabe, Rê? Ela tem colocado, assim, tipo, alguém pede para ela fazer uma coisa, por exemplo, alguém fala assim, claro, eu preciso que você faça uma coisa até amanhã. Ela não pergunta, tipo, a urgência, ela não pergunta, assim, ela não coloca, olha, eu consigo fazer isso até depois de amanhã, até sexta-feira, né? Daria para você? Aí ela tá começando a fazer essas perguntas. Tem funcionado, assim, ela tem começado nossa, eu posso ter mais tempo para fazer as minhas coisas. Assim, tem sido legal, assim. A gente também tem conversado. Ela precisa de colo mesmo, é isso que você colocou, porque a gente tem um vínculo muito bacana e ela, Meu você vê uma amor, essa coisa menina assim, não teve mãe, menina. Essa menina não é, teve mãe, ela nunca teve colo, ela não teve mãe. Ela não teve mãe, essa é a realidade. Então, ela não aprendeu a se autorregular. O que que acontece? O sistema dela de ameaça ativa, ela não tem para onde correr. Ela não tem o sistema de segurança ajustado. Ela não tem um sistema de segurança ajustado. Então, nós precisamos dar para ela, ensinar ela a desenvolver um sistema de segurança. Ela não teve mãe, ela não teve colo. a mãe dela era bem abusiva, inclusive. Nossa, Deus. Entendeu? Então, e ela aprendeu o quê? A ser submissa e a se submeter na tentativa de quê? De sobrevivência. Se eu for submissa, se eu for quietinha, se eu for mansinha, né, vai ser menos complicado. Ela usou essa estratégia para a vida dela ser menos complicada, só que ela tornou a vida dela mais complicada. Ela casou com um cara abusivo, ela casou com um cara não só abusivo não que não presta para nada, porque se ele fosse abusivo e ainda ajudasse a manter a casa, a pagar as coisas da casa, mas ele não faz nada disso, Sim, sim. né? Mas ela tá indo super bem, Rê.
Ela, nossa, a gente tem evoluído muito, assim, com essas questões dos limites, da organização. A gente até teve uma sessão que a gente fez sobre culpa, sobre o abandono, sobre o abuso da mãe dela. Então, foi uma sessão bem, assim, que ela ficou super emocionada, ela falou, não, e ela ficou muito aliviada depois que ela parou de pensar na culpa dela. Então, ela tem caminhado Você fez a pizza da culpa muito. com ela? Fiz, A pizza é ótima para trabalhar a culpa. É fiz, ótimo, é ótimo. fiz, foi. Muito bom, amor. Boas notícias, bons feedbacks. Muito bem, parabéns. Continue assim. Tem mais alguém? A Carolzinha. Carolzinha, para finalizar. Ei, Carolzinha, entra aí. Eita, favor, tô aqui, Tudo bem, tô querida? aqui tomando café, tô conversando com vocês. Aqui, Não, Rê, olha só eu, colando sapato, fazendo minhas funções aqui também. Aí eu tomei meu café agora, 11 horas da manhã. Não vou almoçar, uai, né? Rê, Óbvio que não. Não vou almoçar nossa, hoje, não. Não tomei ô, café Rê, tarde. Ah. ó, atualizações rapidinho. Eu conversei com a irmã, com a Mariana Abdala, né, a paciente que tem TAB da Jaque, que a gente conversou, ela topou, ela conversou com a irmã não viu problema, aí a gente está tentando combinar o horário para ela iniciar o processo. O Tiago, né, Luquezzi, deu uma sumida, até a Riane mandou mensagem para ele para saber se ele ia, né, dar continuidade, não ia. Aí, como é que é um. Ele me dá vontade de rir toda vez que você fala dele, porque, tadinho, gente, ele é muito perturbadinho, mas ele, quando ele ajusta, ele consegue levar algumas coisas da sessão, assim. Ele é muito perturbado, mas quando o tic-teco dele liga ali dentro da sessão, ele ganha com as sessões, né? Mas E ele é ele até. perturbado, tadinho, ô dó. O Rê, ele é um menino super bom, igual você falou. É, ele aparece assim, querendo sessão na semana. é, E aí eu falo, Thiago, né? Às vezes eu falo, eu vou tentar. Aí quando eu ofereço o horário, ele some. Então, É, assim, ele parece ele que tem teve um medo internado. danado. Ele tem um medo danado. O que acontece? Como ele é paranoico, ele tem um medo danado da terapia, da gente estar mancomunado com a mãe, fazer alguma coisa contra ele e prejudicá-lo. Ele tem um medo da terapia ser uma forma de controle sobre ele. Entendeu? Esse é o Tadinho, né? problema dele. Ô dó, gente. Mas Vamos o ver se ele pior vai é que ele aparecer. consegue, ele até, apesar dele ter esse medo, ele tira proveito das coisas que a gente faz com ele. É isso que me dá dó, assim. Mas tem que E ele, ser no tempo dele. Acho que a gente não consegue é, criar. marrar ele, né, Rê? Marrar ele, Não, não pegar tem ele. jeito, não. Mas aí o que eu queria trazer, quem eu queria trazer, a Laura tá indo bonitinha, Rê. Ela passou dos 100. Ô, gente, tem gente que é impressionante, né? Ela se adaptou muito bem ao MCT, ela passou de 100 da criança de incontrolabilidade. Nós estamos indo para a sessão 4. Tá com 30, o Olha dela, só que o beleza. score lá de Qual que é incontrolabilidade. ela? Qual que é a Então, ela Laura? adaptou. Qual que é A que é ela? dentista, que passou num concurso agora. Ela passou num concurso de Ah, polícia agora. sei. Ela é Lembrei, dentista. Muito lembrei. preocupada. Eu fui pelo GAD com ela, Rê. Eu não fui pelo toque, não. Eu fui pela preocupação, fui pelo GAD. Então, a Laura tá indo bem. Agora, a Beatriz. A Beatriz é um negócio. A Beatriz é né, Eu a sei paciente com a quem é. doutora Sigrid, que você tem, sabe? É, Pois é. sei. Rê, na última sexta, eu atendi ela sexta-feira É, passada, Beatriz, quando eu é um voltei de caso férias. ali, é um caso muito complicado. Eu acho que aquela menina é border, mas eu acho que antes de border é que a menina é teia. Você sabe, Carol, que eu estou percebendo uma coisa, um padrão? Eu estou vendo que muitos dos nossos pacientes border, eles têm uma base teia,
porque eles são muito literais, os border. Então, eu acho que antes de ser border, eles são teia. Entendeu? É Uhum. uma Diz. suposição. Uhum. É. Ela, assim, o que que aconteceu? Ela, na última sessão, ela falou, ó, eu desisti. Ela tem esse comportamento de, assim, quando ela encontra uma dificuldade, ela não tem um bom desempenho, seja no jogo, seja na escola, ela desiste, assim, ela em muitos momentos desiste. Aí ela falou, ó, não estou fazendo atividade física, não estou fazendo os roteiros, dei uma desanimada, estou num conflito muito grande comigo mesmo. Ela fala tudo no masculino, né? Aí, beleza, a gente trabalhei isso com ela. Não, mas peraí, que outra opção você tem além de desistir? Quando você desiste, quais as consequências? Fui tentando pegar isso com ela, e aí ela falou: não, então eu vou fazer atividade física, beleza. Aí vamos retomar, porque tem outra opção. Aí na última sessão, terça-feira agora, Rê, o que que ela me falou? Ela falou assim: ela trouxe o seguinte pensamento automático: esse corpo não é meu. Então, se esse corpo não é meu, não faz sentido para mim fazer higiene pessoal, fazer atividade física, estudar. Ou seja, tudo daquilo que, assim, que a ativação comportamental para ela é muito difícil. Carol, ela está no modo objeto. Ela está no modo objeto. A MCT para ela é que vai ajudar ela agora. Não vai ter como. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para ela o seguinte: olha, esse corpo não é meu, é um pensamento. O pensamento não é realidade. Pensamento é pensamento. Como você não tem esse corpo? Você não, uai, como é que isso daí é um pensamento seu? Não existe essa possibilidade. Nós vamos ficar mostrando evidência a favor, evidências contra do pensamento, nem nada disso. É evidências a favor e evidências contra de dar credibilidade ao pensamento, evidências a favor e evidências contra, de dar atenção ao pensamento, evidências a favor e evidências contra, de reforçar um pensamento, entendeu? É isso de evidência a favor, evidências contra, de ruminar sobre esse pensamento, evidência a favor, evidências contra, de preocupar sobre esse pensamento. Então, é isso que você vai ter que fazer com ela. Mostrar para ela, isto é um pensamento, isto é um pensamento. Quais são as vantagens, evidências não, vantagens. Quais são as vantagens e as desvantagens de você acreditar nele? Quais são as vantagens e desvantagens de você dar atenção para ele? Quais são as vantagens e desvantagens de você ruminar ele? Quais são as vantagens e desvantagens de você preocupar sobre ele? Porque a questão é, tá, isso é um pensamento, você pensou isso mesmo? Pensou, quem disse que você não pensa isso? Pode pensar. E daí? Né? Pensamentos automáticos são verdade? Não, pensamentos automáticos são só pensamentos automáticos. É isso que a gente precisa mostrar para ela. Eu também tenho vários pensamentos automáticos no meu dia a dia e tal. Porque o que acontece? Ela está no modo objeto. Se a gente for entrar agora nas evidências, nós vamos reforçar. Até conversei com a doutora Sigrid, ela até falou assim, olha, para, né, antecipar a consulta com ela, que é final de outubro, e que, falou, Carol, até para ela, futuramente, se ela quiser fazer uma transição, o corpo dela precisa estar bem cuidado. Então, ela falou, talvez dá para ir por esse lado, mas eu vou por esse lado aí, de vantagem de focar e de dar credibilidade, não dar isso aí é um pensamento, não significa que é verdade. Mas, independente disso, como é que a gente vai lidar? Mostrar para ela que tentar focar nisso. Quando esse pensamento vem, como é que você responde? Eu não cuido do meu corpo, eu não tomo banho. Quais as consequências disso? De que outras formas você poderia lidar com esse pensamento? É isso. É exatamente isso. É exatamente isso. Vamos focar nisso, né? Eu fico muito tentada, tem hora. Ai, meu Deus, vou para as evidências a favor e contra do pensamento. Mas tá. Não vai. Eu vou para credibilidade. Não vai. Vai para vantagem e desvantagem dela continuar dando atenção a esse pensamento, dela continuar acreditando nesse pensamento, dela continuar reforçando esse pensamento, dela continuar
Então, sai do modo objeto com ela, porque se você entrar no modo objeto, vou te provar que esse corpo é seu, vou te provar que esse corpo, não sei o que lá, você não vai sair disso daí, isso daí vai virar uma ladainha. Um embrólio, né? Tá. Vai. Então, vou focar nesse sentido com ela, E reforçando foi o por isso que pensamento. eu falei, o ideal para ela é a gente ir para a MCT para provar que é tudo pensamento. Que é, né? Não tem importância. Aí tem alguém que não tem corpo, que tem corpo que não é, então, ó, isso daqui é um pensamento seu, né? Nossa, Esse tem alguém que não tem corpo, a gente já vai para o modo objeto. Não, tá ruim. É eu que pensando, né? Esse é o modo objeto. mas a nossa cabeça vai muito para o modo objeto. Eu, assim, em alguns momentos até ajudou ela, eu fui, ajudou ela a ir percebendo, ó, esse pensamento é falso, então ela já está percebendo. É a isca ela gosta muito de pescar. Então, aí, a gente já está aí, até analogia com o que o Adrian Wells fala lá da isca, né? Aí ela já está percebendo, ó, morder a isca de novo, morder essa isca, ficar ali, né? Indo na onda, morder a isca é assim, acreditar, dar credibilidade. Ainda não fizemos analogia com ruminar e preocupar, né, da isca, não. Mas é o da credibilidade. Ela já está vendo, opa, é furada, não é tudo que eu penso que é verdade, é só pensamento. Então, assim, mas eu tenho que tomar cuidado para não entrar nessa ladainha, porque pode entrar. Podemos cair Uhum. nisso aí e não sair, né? Mas é tentar isso, igual focar nisso. Os nossos pensamentos são só pensamentos. Que você vai. O mais importante é o quê? É o que você vai fazer diante dele. Como é que você vai agir quando ele vier? Se você agir assim, vai te trazer esses prejuízos. Tá te ajudando? Né? Que É vantagem que você isso. tem de. Porque se você descuida, você vai ficar obesa, você vai prejudicar a sua saúde, você vai ter outros prejuízos. Para que você vai ter outros prejuízos? Agora, o rei, que coisa, gente, que imbróglio que isso cria né, esse negócio. Ô, 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 Esse... ô, Carolzinha, eu cada dia mais eu acho que isso tudo é autismo. E você vê o Trump ele falando da quantidade, diz que antigamente era 1 para cada 10.000, sei lá como é que é. Hoje é 1 para cada 38. Não é normal isso, gente. Tem uns trem errado aí. Eu acho que tem muita coisa, né? Eles falaram ali do Tilenol e tal. Ok, eu acho que pode ter o Tilenol também. Eu acho que tem as vacinas, pode ser as vacinas também acho. Mas eu acho que tem a alimentação também envolvida, o tipo de alimentação Tela, que a né? gente come outro, hoje em dia, tela está envolvido. Então, assim, eu acho que tem uma série de coisas que estão gerando esses tipos de transtornos. Então, assim, a gente não tinha essa quantidade de menino autista que a gente tem hoje. Esses meninos autistas não estão porque a gente pega um autista de nível 1 de suporte, eles não apresentam grandes dificuldades, eles não são muito identificados, mas eles são o quê? Literais. Uhum. Muito. Aí vem alguém com um negócio ali que, que faz eles ativarem, pronto, acabou, vai embora. Entendeu? É. Não, ela falou assim, na última sessão, que ela está sem amigos, então ela tem uma dificuldade de socializar também, sabe? Não está não tá com muitas amizades na escola. Então, assim, uma série de fatores, sabe? Complexo, mas nós vamos dar conta. Agora, eu falei com os pais para eles marcarem, até a mãe falou essa semana. Eu queria conversar com você sobre a matemática, que a matemática é uma trava para ela, né? Super entendo. Eu penso assim, falei, gente, para mim também, eu tinha vários pensamentos automáticos. Mas a questão é que ela está esquivando da matemática, não está fazendo os roteiros de matemática, e aí a mãe quer conversar comigo. Só que a mãe e o pai já precisavam conversar com você. A doutora Sigrid que pediu, lembra que a gente falou, conversou, falou de marcar uma sessão com você para você também orientar esses pais a
né, como agir com ela, assim, validar, comunicar, enfim. Aí ela quer marcar uma conversa comigo, ela e o Daniel, para falar desses roteiros de matemática que ela não está fazendo, sabe? Mas é esquiva, é esquiva. Ela pensa que não dá conta, que é difícil, e ela vai lá e não faz. Aí é que tá, Eu né? acho que tem mais um. Não vai adiantar, né? Assim, a mãe vir conversar com você sobre isso daí, ela tem que sair da esquiva. A gente tem que mostrar para ela que isso daí é uma esquiva e que isso não está ajudando. É isso que a gente tem que fazer. Fora isso, a gente não tem mais nada que a gente possa fazer, não, Carol. Tá, É ela que tem que, beleza. é ela que tem que se, como é Que que fala? fazer, né? Que É, agir, decidir, né? Escolher. ela que tem que escolher. Ah, beleza, Rê. Acho que foi isso. Ah, e com a Mariana? O que você quer que foca com a Mariana? Com a... Bem, eu Tá. acho que, Mariana, a gente precisa começar, em primeiro lugar, identificando, né? Pede a Jaque um pouquinho, algumas coisas lá para a gente poder fazer, mas assim, fazer aquela psicoeducação do bipolar, do quais são as coisas que ela tá quando ela está na mania, quais são as coisas que ela tem quando ela está em depressão, quais são as estratégias que ela precisa usar quando ela está em mania, estratégias que ela precisa usar quando ela está em depressão. Que tipo de coisa ela pode fazer quando ela está em mania, que tipo de coisa ela pode fazer quando ela está em depressão, quais são as coisas que ela precisa evitar, porque o que acontece? Né? Que o bipolar, pelo menos, eu falo com todos os meus pacientes, evitar café, evitar estimulantes, eles usam muito estimulante. Então, isso piora e alimenta o problema deles. Então, por exemplo, não é incomum essa moçada tomar o quê? Aqueles Red Bull da vida, como é que chama? Esses energéticos, esses negócios todos. Eles ficam muito piores, eles surtam. Então, esse tipo de paciente não pode com cafeína, não pode com estimulante, porque eles ficam muito mais ativados. Então, a gente tem que ter esses conhecimentos ali para poder trabalhar com eles, entendeu? Então, assim, o que eu acho ali agora, né, é ir desafiando ali os pensamentos dela, porque ela, eu acho que ela tem um padrão, né? A Jaque está aí para a Jaque me confirmar ou não? Eu acho que ela tem um padrão um pouco vitimista, assim. Ah, tadinha de mim, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. Então, eu acho que ela tem um padrão. Ai, só. Eu acho que ela tem um padrão um pouco vitimista, sabe? Assim. Então, eu acho que tem que tirar ela um pouco disso, assim. Ela, e não é só isso. Ela se esconde através do diagnóstico para ela não ter que ser cobrada de ser competente como o pai e a mãe. É o que eu acho. É o que você falou Eu do acho que fracasso, né, Rê? Eu acho que ela se esconde no diagnóstico para ela se proteger. Porque se eu tiver um diagnóstico, ninguém vai me cobrar. Então, eu tendo um diagnóstico, eu fico, como é que fala? É, eu fico protegida. Entendeu? Entendi. Eu acho que é o que ela faz. Tá? Tá, beleza, Rê. Então, dá uma pesquisada aí e vê. Ô, Rê, e como é que foi o curso? A gente só encontra agora, rapidinho. Como é que foi o curso? Você Hum, amou? Não, o curso foi ótimo. E os dois são umas fofuras. Mas é É, muito engraçado, é muito engraçado. Porque o Adrian Wells, ele fica bravo com os negócios, mas ele fica bravo assim, é um bravo engraçado, porque o bravo dele é um bravo irônico, aquele tipo meio que ri, ele fala. Então, ele tem horror da TCC, horror da TCC.
Mas ele, na Universidade de Manchester, ele dá aula de TCC. Ele não dá aula de MCT, ele dá aula de TCC na universidade. A universidade não contratou ele para dar aula do que ele fala. É sobre isso, né? É sobre isso, né? E o professor Hans ri de passar mal, porque fala o tempo todo assim, ai, ele não gosta de jeito nenhum de TCC, mas ele tem que dar aula de TCC todo dia. Ô, gente. Não sabia, não, Rê. Não, mas a gente riu muito, porque é muito engraçado. Aí Que ele fala legal. mal da TCC, aí ele briga, eu não sei o que lá, e o Hans fica assim, menos um pouco, não. Aí ele mesmo olha para o Hans e fala assim, o Hans não concorda com isso, né? Aí ele fala, não, Ah, e o Hans daquele jeito assim, passivo, assim, sabe, assim, ah. bonzinho dele, assim, manso. Gente, ele é gigante, o Hans. Ele deve ter 1,90 m de Hans? altura. O Hans é gigante? Eu achava ele pequenininho no vídeo, eu achava que ele era baixo. Ele tem 1,90 m de altura, mais ou menos. Ele é muito mais alto que o Adrian Wells. Ele é Gente, nossa. altíssimo. Ele é altíssimo, ele é altíssimo. E eu não tinha essa impressão, assim, vendo ele no vídeo, eu não achava que ele era um homem alto, assim. Engraçado, né? Assim, como que a gente Também não. vai. Não tinha essa percepção dele. Mas ele é aquele homão, mas assim, ele é muito doce, ele é doce. E aí Nossa. ele fica amansando o Adrian Wells, e o Adrian Wells, eu me vejo um pouco no Adrian Wells, eu quando fico com raiva do CRP, que eu. Aquelas coisas, tipo assim. Eu me vejo um pouco assim, nessas indignações, assim, ele tem umas indignações, mas o Hans, por exemplo, já assim, tipo, ele fala assim, mas o Hans não vai concordar, porque o Hans não Igual a Alan concorda. com você, né, Rê? Tipo isso, Mas sabe? tô pensando nisso, muito Cacau engraçado. também. É Tipo tipo, isso. tem que ter, uai, tem que ter um Alan para cada. Tem que ter um. Tem que ter um para poder dar uma abaixada no coisa do outro. Mas eles são fofos. Equilibrado. Os dois são mó gracinha. Não, aí eu estava contando para ele, né, que eu assisti uma aula do Instituto Beck no CBTC e que o cara só falou de terapia metacognitiva, mas só citou ele quando falou de Detective Mindfulness. Mas que de resto estava falando de controlabilidade, ele falou, não é possível, não sei o que lá. Aí eu achei no meu celular as fotos que eu tirei da aula, mostrei para ele. Ele falou, não, mas isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Eu falei, ué, a aula era sua. Só que ele não te citou. Nossa. Não. O Instituto Beck está fazendo isso. Porque o que eu acho que é o problema dele é que ele se isolou, não sei se de propósito, ele falou o seguinte, isso ele falou comigo, que ele não falou que ele se isolou, ele falou assim, que eles não, tipo assim, como quem diz, os congressos de TCC barraram ele, uma coisa mais ou menos nesse sentido, que ele foi meio que barrado, eles não querem. Falei, olha, no Brasil eu não estou tendo esse problema não, estou falando sobre isso e as nossas salas ficaram cheias. E eu mostrei para ele foto da sala cheia e tal, e coisa. Ele falou, aqui, tá vendo? A sala tá cheia. E eu estou falando de MCT. Então, no Brasil, a gente está falando, em congresso de TCC, a gente está falando de MCT. Ele, só se no Brasil a coisa é um pouco diferente. Então, assim, eu estou lançando os dois para ver se eu consigo fazer um curso aqui, mesmo que não seja um curso de certificação com eles, no sentido de, mas pelo menos um curso de introdução com eles, assim, de forma que. Porque o que eu acho? Eu acho que ele fica querendo um preciosismo em excesso, de querer que as pessoas sejam todas formadas por ele e querer que todo mundo saiba fazer a coisa perfeitamente. Só que mesmo quem foi formado por ele não pode garantir o sucesso dessas pessoas, não. Ele não pode garantir
que essas pessoas vão fazer a coisa direito, não. Entendeu? É. Aplica vantagem e desvantagem com ele, Rê. Qual a Ah, que vantagem de você? chegou. Fala Pois que é, tem gente aqui no Brasil querendo fazer formação, mas que não fala inglês. eu falei Eu isso não com vejo ele. a hora de você abrir turma aqui. Eu falei isso com ele, mas isso, ele não, eu tive que assinar um papel dizendo que eu não posso. Eles falaram que eu posso dar aulas de introdutórias, essas coisas todas que eu posso. Fazer essas apresentações em congresso, posso. Eu não posso fazer certificações, ou seja, especialização ou formação. Eu não posso fazer uma formação em terapia metacognitiva, por exemplo. Então, a gente tem o curso de TCC e eu ir lá falar um pouquinho de MCT no curso de TCC, ok. Eu não posso eu não posso fazer um curso de MCT e de especial. Tive que assinar um papel, minha filha, para isso. Então Só fala que para ele que enquanto fala isso. português. Fala, vai fazer Mas português e vai aí, o pro que que eu Brasil. fiz para ele? O que que eu falei com ele outro dia? Eu falei, olha só, eu fiz uma aula de RODBT, ele nem sabia o que que era isso, aí eu expliquei. E o Thomas Lynch, que é o criador da RODBT, ele fazia as aulas gravadas, o pessoal no Brasil traduzia as aulas e punha legenda, as pessoas faziam as aulas e faziam depois provinhas, punha lá num site, o site fazia provinha. À medida que a pessoa ela ia sendo. Aí fazia um módulo 1. A formação completa seriam, acho que 4 módulos. Mas assim, a pessoa vai fazer o módulo introdutório, ela tem um módulo introdutório, ela não tem a formação completa com você. Você pode fazer as coisas assim e as aulas gravadas com as provinhas e tal, as pessoas não conseguem tirar dúvida com você, mas elas conseguem fazer ali pelo menos o mínimo. E depois, num segundo momento, vai entrando com supervisão para eles e tal, a gente traduz os coisas de supervisão e tal, mas eu acho que vale a pena, porque no Brasil as pessoas não falam inglês, pessoal. Falei isso com ele. Então, no Brasil não tem como entrar. As pessoas não falam inglês, não tem jeito. Muito pouca gente fala inglês. Hoje até a moçada já está falando mais inglês, mas assim, mesmo assim, né? Eu acho que até mesmo as meninas veem que assim, na turma delas deve ter muita gente que não sabia falar inglês, não tem, Cacau? Você fala a turma da onde, assim, da De faculdade? faculdade e tal, é. É, o pessoal sabe ler, mas não tem a desenvoltura do escutar, do falar, assim, sabe? Mas ler, o pessoal já está lendo, você acha? A menos, Rê. Lê, mas, tipo assim, parece que, acho que não é um interesse, sabe? Assim, nem estuda muito sobre isso. Tipo, lê inglês, artigo em inglês, assim, é mais raro. Não lê. Sim, o pessoal do FMG, sim. Agora, o da PUC, que eu estudei, ninguém lê, não. É isso que eu estou falando, eu acho que não. Eu acho que é mais difícil ter inglês. Porque você vê, a gente quando pede os currículos para poder selecionar os estagiários, e uma das seleções é saber o inglês, por exemplo, a gente exclui muita gente por conta de não ter inglês, mas é muita gente por não terem o inglês. Então, assim, porque o inglês para mim hoje ele é básico. Uhum. Mas assim, para as turmas mais velhas, né, Camila? Você é de uma turma mais velha, da sua geração, aí é que o povo não falava inglês mesmo. Na minha, então, ninguém fala inglês, não, na minha. Minha geração, muito raro. Assim, muito raro não, mas assim, não é... As minhas amigas, assim, muito próximas e tal, mas a gente estudou num colégio elite da elite. Então, assim, eu não posso comparar as minhas amigas ali do colégio elite de elite que eu estudei com os colégios normais e tal. A maioria de colégio normal não fala inglês igual a gente fala, não. Né? As minhas amigas mais próximas Eu fui têm. fazer cursinho em escola mesmo. E as escolas do Brasil antigamente era muito focado só na gramática, né?
Então, o meu problema é assim, eu nunca trabalhei em lugar que precisava de inglês. O espanhol já sim, o espanhol eu desenvolvi muito rápido, mas o inglês eu nunca trabalhei em um lugar que precisava de inglês. E as escolas eram mais gramaticais. Então, assim, eu É, lembro de várias estruturas gramaticais, eu lembro de várias regras, mas como a Cacau falou, o desenrolar assim, eu travo. Eu não me sinto nem pois é. segura. Então, eu realmente precisaria voltar para poder dar uma boa destravada, para depois pensar em fazer o curso. Aí já começa aquela mente, né, de longo prazo. Ai, preciso quebrar essa crença. Eu preciso colocar o inglês Ó, de minha volta filha, na lista. A Belinha sabe inglês e tal, tem condição de inglês, mas ela não estava se sentindo segura para falar, né, Belinha? Cadê Belinha? Belinha tá aí ainda? Tá por aí. Ela Ela tá tá, aqui. mas eu Ah, acho que ela ia ter que ficar um pouquinho é. mais Mas a presente. Belinha, Camila, não estava se sentindo muito segura. Minha filha, ela faz aula de inglês atualmente todos os dias. E ela faz aula de inglês muito voltada para a MCT ali, para poder adquirir vocabulário ali. Ela tá bem, ajudou ela demais, né? Porque já tem a base. Vai melhorando, vai, entra aí no inglês aí, vê aí. Duolingo. O Duolingo, eu tenho uma paciente que aprendeu inglês no Duolingo. Uai, mas uai. É uma estratégia, não precisa nem pagar. Faz o E Duolingo lá. teve um dia uma coisa que a May falou comigo que eu nunca esqueci. Ela virou pra mim, ela foi brincar comigo, ela falou assim: Cacau, sabe uma coisa que eu aprendi com você? Eu falei: ai meu Deus, May, o que que você, que você aprendeu comigo? Ela falou assim: eu aprendi, ela quis me elogiar, mas a gente começou a rir. Ela falou assim: Cacau, eu aprendi com você que eu não preciso de ter uma habilidade para eu fazer. Ela me disse assim, né? Primeiro a gente tem que fazer as coisas e depois ter a habilidade. Eu falei, ó, não, meio assim, obrigada, né? Ela quis me elogiar, mas a gente começou a rir, porque assim, às vezes no inglês tem que ser isso mesmo, você tem que fazer, depois você tem que ter a Então, eu habilidade. falo com o professor Adriel Elza, eu fico rindo, né? Eu falo com eles, ó, meu inglês, não é, né? Meu inglês eu entendo muito bem, eu consigo ler muito bem, mas para falar, falo um monte de bobagem, falo um monte de coisa errada. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de expressar as coisas que eu preciso. Ele falou, não, o seu inglês é ótimo. Ele falou, pois é, mas assim, eu reconheço que eu tenho as, as dificuldades que eu tenho, né? Claro que eles vão elogiar, por quê? Porque eu consigo entender, a gente consegue ter uma conversa, assim, né? Eu sentei do lado deles lá na mesa, Carolzinha, né? Fiquei a noite inteira conversando, depois voltamos conversando. Assim, uma gracinha os dois. Fiquei, assim, amigona deles. Não, chiquíssima, como diz Cíntia Chagas, caminhando nas ruas de Oxford com o professor Adrian Wells e o professor Hans. Não, e o Chiquíssima. professor Hans comigo, você precisa ver que doce que ele estava comigo. Eu esqueci o celular um dia e ele guardou. Aí, aí eu fui atrás para poder ver, eles estavam saindo. Aí eu falei, professor, eu tenho TDAH. Aí ele ficou me monitorando, assim, você não está esquecendo o celular, não, né? Hoje você não está esquecendo tudo aí, né? Te zoando. Não, me monitorando, me ajudando a monitorar. Hoje está tudo aí. Um dia eu esqueci o casaco atrás, um dia eu esqueci o celular. E eles já estavam até rindo os dois, mas assim, eu até coloquei para eles, porque acho que talvez o Adrian Wells nunca pensou sobre isso ou refletiu sobre isso, mas eu falei com ele o seguinte, que a MCT fez muito sentido para mim, porque como eu tenho TDAH e eu busco me autorregular, eu presto muito atenção nas regulações que eu faço mentais. Então, assim, de repetição, de por que eu tenho que repetir tal coisa, dessas crenças metacognitivas, eu sempre tive consciência delas, na tentativa de me autorregular em função do TDAH, né? E aí um colega um dia perguntou um negócio sobre TDAH, eu falei, eu vou falar de mim. E aí eu falei, eles adoraram, eles acharam que foi ótimo, porque eu falei, olha, para mim isso fez sentido por conta disso, disso e disso. Então, assim,
de me colocar e colocar o meu modelo, e como que isso me ajudou. E me ajudou mesmo. A MCT me ajudou muito. Para saber fazer a regulação da forma boa e não fazer uma regulação de uma forma ruim. Entendeu? Porque eu achava que eu precisava Sim. repetir tudo, que eu precisava ficar repetindo tudo. Eu entendia para poder não esquecer. Então, eu tenho que repetir para não esquecer. Então, às vezes, alguém falava alguma coisa comigo, olha, Carol, quantas vezes eu repito a frase do outro? Eu ainda faço isso, mas que às vezes eu não conectei ainda, eu estou com a cabeça em outro lugar, eu repito para eu, tipo, ter consciência do que o outro está falando. Em alguns momentos isso ainda acontece, menos um pouco, mas ainda acontece. Então, De é ter que uma percepção metacognitiva, é uma percepção. Entendeu? Então, assim, a MCT foi Sim. muito legal para mim. Mas mais alguma Bom, coisa, Carolzinha? Ou estamos ok? não, tá ok, Rê. Saudade assim. Tá? Tô com saudade de vocês Isso. também, né? Dos meus filhotes É, também. Tô com saudade dos pois meus é, filhotes também. Estou pois é. tô aqui. Mas eu tô gostando, menina, do doutorado aqui, viu, Carol? Depois você É, querendo fazer o doutorado aqui, gostei. Gostei da é. experiência. Tô gostando. Epa, depois a gente Tô conversa. Tem que olhar o gostando. Vamos ver. mestrado. Tem que começar Vê a olhar. lá com a Eu tô, Almir. É. eu tô Ah, querendo muito a DBT, mas eu vou pro mestrado antes. Eu tenho que ir, porque senão vai adiando, adiando, adiando. Aí já foi, né? Mas vou olhar sabe com o a que que Almir. eu acho? Eu acho o seguinte, vou te colocar o que que eu vejo. Eu acho que com os recursos que você tem hoje e com a própria MCT, você com a MCT, você vai trabalhar o paciente. Eu estou com pacientes border ótimos, como eu nunca tive com a MCT. Então, eu não acho que você vai precisar da DBT para trabalhar com os border. A gente até pode utilizar algumas coisas da DBT, mas eu acho que a MCT ainda é melhor. Eu não acho que você precisa da DBT. Eu acho que se você vai para o mestrado agora, você já tem, Carol, muitos cursos e muitas capacitações. Eu acho que agora, você ir para um título, para uma titulação, uma coisa assim, eu acho que faz mais sentido. Quer dizer, na minha percepção. Vou Eu acho conversar que com a Almir. em termos de preparo, eu acho que você já tem o preparo que você precisa. Eu acho que, assim, eu também me sinto um pouco assim, eu quero fazer mais cursos e tal. Mas, assim, eu agora estou querendo investir um pouco mais na MCT aqui, investir nessas coisas aqui do doutorado aqui. Eu acho que eu fui até para o doutorado por conta disso, porque, assim, eu também ficava querendo, quero fazer um curso a mais, quero fazer um outro, quero fazer um outro. Peraí, eu tenho um pouco de curiosidade com neurociências, em fazer algumas coisas associadas a neurociências e tal. Eu acho que a neurociências ia me ajudar muito. Mas eu acho que, assim, do jeito que eu já tenho, o que que eu já tenho, já é o suficiente. A neurociência seria um plus, seria um plus ali para o negócio. Vou ter umas aulas, vou ter um seminário de neurociências aqui no doutoramento aqui, que é de um professor top aqui, mas assim, sensacional, vamos ver. Não, eles fazem umas pesquisas de neurociências aqui, uns trem doido, minha filha, muito, muito maluco, uns troços super avançados. Eu fico impressionada, muito legal, tá? Legal. Então tá, Então tá. Então, beijo, beijinho para gente. vocês. Beijo, Beijo, meninas. obrigada, Rê. Com Deus, Beijo, gente. tchauzinho. Tchau. A Carol tá aí, a outra Carol?